Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para falar do universo The Vampire Diaries e neste vídeo eu reuni aqui as mortes de vários personagens e vou falar quais foram as últimas palavras de cada personagem, lembrando que foi no momento de sua verdadeira morte. Outra coisa muito importante também é que sim, né, existem aí as traduções, então não exatamente serão com essas as palavras, mas o sentido vai ser sim o sentido em que elas foram ditas para a gente poder entender qual foi o contexto dessa morte, ok? Então vou pedir para você se inscrever no meu canal, dar o like no vídeo. Lembrando que aqui no canal Todas Geek eu falo muito sobre The Vampire Diaries, eu falo muito sobre The Originals, Legacies também. Então, bora lá, se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo qual morte foi emocionante para você e bora falar sobre as últimas palavras de cada morte do universo The Vampire Diaries. A gente vai começar a falar sobre Grayson Gilbert, que foi o pai da Helena Gilbert, lembrando que ele não é o pai biológico dela, e sim pai adotivo, e você que assistiu a série vai entender. As últimas palavras dele foram "eu te amo", bem significativo, né? Lembrando que eles morreram em um acidente de carro na Ponte Wickray, então ele morreu real afogado. Zach Salvatore, ele foi um dos parentes aí dos Salvatores, mas que apareceu na temporada inicial de The Vampire Diaries e quem matou ele foi o Damon. E as últimas palavras foram "não, não, não, saia daqui, corra, corra". Deu uma interpretada agora. E Damon acabou matando ele depois que ele tinha prendido o Zach e conseguiu sair da sua cela, mas né, pro Damon não tem como. Vamos então para Giuseppe Salvatore, que foi o pai do Stefan e do Damon. Lembrando que quem matou ele foi o próprio Stefan por acidente, né? Ele estava com muita sede lá de sangue e acabou matando o próprio pai, dando a ele a sua transformação. E as últimas palavras dele foi "afaste-se de mim". John Gilbert, aí sim estamos falando do pai biológico da Helena Gilbert, e ele morreu, lembrando também naquele episódio quando o Klaus ele tá fazendo aquele ritual e sacrifício da maldição para ele poder virar um híbrido total. E aí a vida da Helena é trocada pela vida do John Gilbert e as últimas palavras dele foram "cuidem um dos outros". Temos também a morte do pai da Caroline Forbes, que foi o Bill Forbes, e ele tinha aversão por vampiros, então por isso ele resolveu morrer, né? Porque ele não quis completar a transição e as últimas palavras dele foram: "isso é a vida, isto é o que significa ser humano". As últimas palavras do Pastor Young lembra que foi assim uma morte de sacrifício mesmo ali na igreja, e ele acende lá para poder empestear o lugar de fogo, e as últimas palavras dele são: "amigos, nós somos o começo". Eu achei bem forte, por isso que eu quis frisar bem ele aqui nesse vídeo, porque apesar de não ser um personagem que a gente ama, mas foi bem forte essas últimas palavras, hein? Carol Lockwood. E a Carol, que é a mãe do Tyler, as últimas palavras dela foi assim, bem tensa, foi bem de mãe mesmo, porque quem a matou foi o Klaus lá na ponte, matou afogada, olha só. E as últimas palavras dela foram: "Klaus, não machuque ele. Ele é meu filho, ele é tudo que eu tenho". Esse aqui, eu achei que ele foi um personagem bem relevante, por isso que eu coloquei aqui nessa lista. A última palavra dele foi, literalmente a última foi Silas.
insignificante, mas eu achei que foi uma morte de um personagem que estava bem importante na temporada, que foi o Atticus Shane, que morreu ali com seus ferimentos no lugar onde estava o Silas. Temos as últimas palavras de Amara, que foi pedindo ao Daemon: deixe-me morrer. Nós temos o Tom Avery, lembrando que o Tom, ele era um duplicata e que ele era um humano. E as últimas palavras dele, antes do Enzo quebrar o pescoço dele para que a Caroline não pudesse protegê-lo, foi: acho que nunca comi tanto na minha vida. Meu, sério, eu acho que... Nossa, as últimas palavras foi maravilhosa. Acho que nunca comi tanto na minha vida. Uma das mortes mais tristes na série foi a da Elizabeth Forbes, que foi a mãe da Caroline, e ela tem um grande momento ali com o Daemon e ela disse: vou tomar essa bebida agora. Gente, um clássico nessas últimas palavras. Temos a última palavra da Tátia, que foi uma amante aí do Elijah, e literalmente ela falou Elijah. Porque se você assistiu aí até The Original, sabe que ela acabou morrendo pelo Elijah. E aí, meu, essa morte aqui dói lá na alma, que foi a morte definitiva do Stefan, quando ele fala adeus, irmão. Ele deu real a chance para que o Daemon pudesse viver uma vida bem feliz com a Helena. E nossa, não supero até hoje essa morte, mas sim, eu entendo esse final de The Vampire Diaries. Últimas palavras de Vicky Donovan. Ela tava meio perdidona, obviamente, mas foram exatamente essas palavras, eu vou ler. Eu tenho que sair daqui. Eu não posso viver em casa com Matt. Ele simplesmente não entende. Venha comigo. Se você vier comigo, podemos ficar juntos para sempre. Foram essas palavras que ela disse para o Jeremy. E aí nós temos a morte, que foi morta pelo Daemon. Daemon, super matador, maravilhoso. Mas essa morte, não. Difícil perdoar o Daemon por essa morte, que foi a morte da Lexi. E as últimas palavras dela foram: por quê? Nós temos a Annabelle também, que foi uma das namoradinhas do Jeremy, e a última palavra dela foi: não, por favor. Temos também o Trevor, que era amigaço ali da Rose, e ele foi morto pelo Elijah. E as últimas palavras dele foi: eu imploro seu perdão. E em seguida nós temos a Rose, que foi ali junto com o Daemon. Não foi ele que matou. Eu ia falar que não foi ele, mas foi ele que acabou matando a Rose, mas foi de uma forma muito sentimental. E ela fala, na contagem de 3, 1, 2, acabou, morreu. Temos a morte da Isobel Fleming, que foi a mãe biológica da Helena, que foi ela pedindo perdão para a própria filha. E ela fala: eu sinto muito, Helena, que eu fui uma decepção para você. Temos também a Jenna, que é a tia do Jeremy e da Helena, que foi no momento ela morreu no sacrifício do Klaus, e ela diz: tá tudo bem, Helena, eu sei o que eu tenho que fazer. Temos o Michael, que foi o cara que foi super atrás do Klaus, e ali, até naquele momento, tipo, eu fiquei muito feliz dele ter morrido real, porque ele falou assim: seu impulso, Niklaus, foi e será para sempre a única coisa que o impede de ser realmente grande. Catherine, ou Freya, eu sinto muito, eu te amo. Lembrando que aí teve 2 mortes também, né? A morte do Alaric, lembrando a primeira morte do Alaric, que foi o que está acontecendo. Temos o Cole também, e ele fala assim: desculpe pela picada. Agora, qual é o braço? É esquerdo ou direito? Vou cortar os 2 por segurança. Foram as últimas palavras, porque ele acabou morrendo. Temos a morte da Nadia Petrova, que é a filha da Catherine, filha perdida. Eu amava esse enredo da Catherine, não sei vocês, mas as últimas palavras dela foi falando sobre a própria mãe, que foi o seguinte: o nome da minha mãe é Catherine, estou procurando por ela. Ela é uma mentirosa e uma assassina. Ela manipula, ela trai. Ela fará qualquer coisa para sobreviver. Temos também a morte da Lily, que ela fala: Daemon, eu sinto muito. Lembrando que essa relação do Daemon com a Lily é uma relação real super conturbada, e o Daemon teve sérios problemas depois da morte da Lily. Temos também uma outra
personagem que faleceu, que foi, nossa, muito triste, que foi da Hayley Marshall, falando com o próprio maravilhoso Elijah, que também a última palavra dela foi Elijah. Lembrando que a Tatcha também morreu assim. Morte do Niklaus Mikaelson. Foi bem triste passar por esse momento em The Originals, mas as últimas palavras dele e depois, por consequência, a gente vai falar da morte também do Elijah. O Klaus disse: "Eu não mereço o amor que você me deu, irmão, mas eu sou muito grato." Depois temos Elijah: "Foi um passeio glorioso, Niklaus, e minha maior honra." A morte do Tyler, que foi Damon, espere! Atuação de milhões, né, galera? Foi bem assim, porque ele foi morto pelo Damon, mas ele realmente não tinha nenhuma humanidade ali. Últimas palavras da Katya foi: "O amor verdadeiro prevalece. O universo que se dane." Pois bem, Katya, eu amei suas últimas palavras. Foi tipo frase de efeito. Tem gente que morre muito no frase de efeito aqui. E a Catherine, morte da Catherine, foi tipo assim: "É assim que a nossa história de amor termina." Temos também a outra morte do Cole, que é quando ele fala com a Davina e ele diz: "Eu não estou assustado." Morte da Nora e da Mary Louise, que foi "Eu amo você." Ai, gente, esse meu casalzinho, olha, está revivendo agora em Bad, que é Ben e Jed, agora em Legacy, mas nossa, meu casal LGBT aqui também, amo muito. Coloquei essa parte aqui que foi uma morte super icônica, na verdade essas palavras foram maravilhosas, que foi do Arcadians, que é o Cade, e foi: "Vá para o inferno." Achei muito bom. Pois bem, agora últimas palavras do Ryan Clark de Legacy. Eu achei que foi um textão super, mas eu acho que foram palavras que, super despedida assim do personagem quando a gente assistiu na época. "Mas antes de morrer, eu queria te dizer que você está errado. Eu não odeio você. E que o feitiço da verdade que você lançou em mim ainda está funcionando, obviamente. A neve derreteu. Crumples está morto? Nesse caso, tenho uma corrida limpa para o portal. Pelo menos posso aproveitar os últimos 10 minutos da minha vida. Acho que estou com ciúmes de você, Hope. Porque você está tão ferrado quanto eu, mas seus amigos ainda te amam. Acho que sempre quis acreditar que meu pai poderia fazer o mesmo. Feliz Natal, Hope." "Não se preocupe, pai. Estarei em casa no Natal." Gente, últimas palavras sempre são assim chocantes quando alguém vai morrer, principalmente em séries, e essas foram as que mais me marcaram. Comenta aqui nos comentários qual foi a que mais te marcou, a que você não supera, qual a frase de efeito que você gostou aí dessas que eu falei. Se você lembra de mais alguma, comenta aqui também. Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que vídeo de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!